Você escreveu perguntando como suportar a morte na família. Existem muitas coisas difíceis de aceitar, mas eu acho que a morte, claro, é a pior delas. Deus não pede que sejamos fortes, que procuremos esquecer, que não choremos. Não, porque Ele mesmo sentiu todas essas coisas, o Senhor Jesus. Diante do túmulo de Lázaro, Ele chorou. Ele demonstrou que o sentimento de tristeza é muito apropriado para o ser humano. O ser humano não tem nada de errado de chorar. Não é esse negócio de que homem não chora, isso é uma grande besteira que dizem por aí. Nada disso. Portanto, chore. Não tente lutar contra os seus sentimentos, simplesmente aceite que tudo vem de Deus. Se quiser chorar, chore. Se quiser ficar triste, fique triste. Não tem nada de errado nisso. Mas, como fizeram Marta e Maria por ocasião da morte da doença e da morte de Lázaro, recorra ao Senhor. Não recorra a nada e nem a ninguém mais, só ao Senhor. Muitas pessoas se desesperam quando acham que Deus está muito longe delas e não pode compreender o que estão passando. Isso seria verdade se Deus fosse como muitas religiões ensinam, ou seja, alguma força distante, impessoal, inacessível ao homem, e que apenas mantivesse as coisas funcionando por aqui sem dar a mínima para o sentimento das pessoas. Não, mas Deus não é assim. Em Cristo nós pudemos encontrar Deus perfeito e homem perfeito. O Filho de Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Ele experimentou o que é andar nesse chão. O que é comer a comida que nós comemos, o que é sofrer fome, o que é sentir sede, sentir dor, sentir abandono, e mais que tudo, ele sofreu a rejeição por parte das suas próprias criaturas. E na cruz, Cristo foi abandonado pelo próprio Deus quando se fez pecado por nós. Existe alguém que tenha sofrido mais do que ele? Ninguém, jamais ninguém. Ninguém morreu pelos pecadores, só ele. Veja, por exemplo, essas passagens. Naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, ou pecado à parte. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso você encontra em Hebreus 2:18, 4:15 e 7, versículo 25. Eu tenho absoluta certeza de que o Senhor Jesus pode consolar perfeitamente o seu coração, você que perdeu uma pessoa querida. Ele não apenas pode consolar, mas ele pode também salvar perfeitamente os que a ele se chegam. Se você ler o capítulo 3 do livro de Daniel, no Antigo Testamento, vai encontrar a história de 3 homens de fé, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram lançados numa fornalha por causa da sua fé em Deus. E aí eles estavam no fogo, mas não estavam sozinhos. O Senhor estava com eles. Leia a passagem toda, você vai ver que bonito o episódio. Muitas vezes Deus permite que nós sejamos lançados no fogo das aflições, mas Ele não nos deixa só. É nessa hora que nós temos que confiar inteiramente nele. Eu creio que o seu coração deve estar cheio acerca da pessoa que partiu, não é? Saudade e tudo mais. Você mesmo sabe que a Bíblia deixa muito claro que não existe nenhuma oportunidade de salvação após a morte. É importante lembrar disso. Não existe purgatório, como ensina o catolicismo. Não existe. Não existe reencarnação, como ensinam as doutrinas espíritas e os demônios que incorporam nos médiuns. Não existe reencarnação. É nesta vida que fica selado o nosso destino eterno. No lado que a árvore cair, ali ficará, diz o Provérbios. Embora alguém possa achar que não está certo que seja assim, né? Não é possível que seja assim, tem que dar outra chance. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. E em Lucas 16:19 ao 31, o Senhor ensinou que após a morte, aqueles 2 homens da história que ele conta, o rico e Lázaro, já tinham seus lugares assegurados, lavrados, gravados, já, sem possibilidade de passarem de um lado para o outro. E nós devemos dar graças a Deus por isso, porque só nos torna mais confiantes por sabermos que uma vez salvos, salvos eternamente. Leia também 2 Samuel 12:22 a 23, é importante ver essa passagem. É normal que nós nos preocupemos com a pessoa que partiu, principalmente quando é alguém muito querido. Mas nós podemos descansar na certeza de que Deus é justo em todos os seus desígnios.